Bom sábado, que a graça e a paz de Jesus estejam com todos nesta manhã. É um prazer enorme nós estarmos aqui na minha querida igreja, que de vez em quando eu visito, né? E você que está acompanhando de casa, eu quero fazer um convite todo especial a você. Aproveite esse momento aí, compartilhe com outros esse momento de adoração. E se você quer estudar a Bíblia, a Palavra de Deus, aqui no descritor desse vídeo tem um link, estude a Bíblia. E o NASP tem instrutores preparados para passar a palavra de Deus para você. Tá bom? Você vai conhecer esse livro que transforma vidas. Muito bem, meus irmãos. Eu gostaria de hoje falar com vocês um pouco sobre o Evangelho codificado. E aqueles que tiveram a oportunidade de ver os vídeos que eu gravei durante a semana, perceberam que eu falei do santuário. O santuário é uma doutrina muito importante para nós adventistas. Muitíssimo importante. A ponto que eu posso dizer, sem nenhum receio de erro, que se a doutrina do santuário não tiver sentido, nenhuma das crenças fundamentais que marcam o adventismo tem sentido. É a coluna vertebral de tudo que nós cremos. Se você tira a coluna vertebral, você quebra todos os ossos. E essa semana eu achei interessante, alguém me fez uma pergunta que me fez parar para pensar. Ela falou assim, eu queria entender melhor essa questão do santuário. Por que 1844 é tão importante? E a partir daquela pergunta muito honesta, eu refleti, quantos de nós entendemos a importância do santuário? Eu sei que parece uma coisa meio chata, às vezes, estudar. É bicho que morre para cá e bicho que morre para lá. O livro de Levítico é um dos livros que as pessoas menos gostam de ler, porque é tanta regra. Mas eu posso garantir para vocês, se for estudado da maneira correta, com didática, o santuário tem uma mensagem maravilhosa para passar. Eu vou dar alguns flashes dele hoje, como eu dei durante a semana, para falar sobre a Páscoa. Aliás, permita-me corrigir um erro que muita gente comete em relação à Páscoa. Por causa de uma herança medieval católica, muitos pensam que a Páscoa comemora a ressurreição de Jesus. Isso não é verdade. A Páscoa comemora a morte de Jesus. A ideia de atrelar a Páscoa ao domingo da ressurreição foi um argumento usado para justificar a guarda do domingo. E quando a gente embarca nisto, a gente está errado, porque na Bíblia fala bem claro que o que substitui a Páscoa judaica é a Santa Ceia. E a Santa Ceia anuncia não a ressurreição do Senhor até que Ele venha, anuncia a morte do Senhor até que Ele venha. Não estou com isso, é claro, querendo dizer que a ressurreição é um evento de só menos importância, não é nada disso. Mas apenas para você entender, você não vai comemorar o seu dia de aniversário no dia do aniversário de casamento. São datas importantes, porém são eventos diferentes. Páscoa é para relembrar a sexta-feira da paixão, não o domingo da ressurreição. E eu ouvi uma história de um pastor muito meu amigo, pastor Luiz Saião, hebraísta. A gente participou de um podcast semana passada, no Inteligência Limitada, e ele contou uma história que eu falei, eu vou pedir licença, eu vou contar essa história de novo. Quem já ouviu, vai ouvir de novo. Quem não ouviu, eu achei muito interessante. Diz que uma vez, eu vou contar o meu modo, é claro, um americano estava conversando com um judeu nos Estados Unidos antes da criação do Estado de Israel. E o americano perguntou assim, eu quero saber qual é o segredo de vocês judeus. Vocês não têm país, são discriminados em todo canto onde vocês vivem, têm piada contra judeu, foram acusados na Idade Média de deicídio, nota de rodapé, assassinos de Deus, e vocês mantêm a cultura de vocês, a língua, as tradições. Qual é o segredo? Aí o judeu virou para o americano e falou o seguinte, eu vou te falar qual é o segredo. Fala uma história importante sobre o início do seu país. Aí o americano, bom, bonito, uma história importante, Mayflower. Quem conhece a história americana sabe, em 1620 o Mayflower veio até a Plymouth Colony, ali no estado de Massachusetts, com os peregrinos, e falou, muito bem. E o que quando você aprendeu essa história?
O americano falou assim, na escola. Você contou essa história para os seus filhos? Não, eles vão aprender na escola também. O que eles comeram naquele dia? Não sei. Ele falou, pois é. Páscoa, a nossa liberdade, não se estuda só na escola. A Tanar, que é como os judeus se referem ao Antigo Testamento, ensina que nós devemos ensinar a Páscoa em casa para os filhos. E todo ano repetir a história para eles sentados a uma mesa. E nós, na Pessah, que é a Páscoa judaica, nós comemos o pão sem fermento e as ervas amargas, porque a gente quer comer a mesma coisa que eles comeram no dia que saíram do Egito. Nós revivemos, como se fosse um teatro, a cena do Egito, com sabor, cheiro e narrativa. Vocês não. Deixam que os professores em sala de aula contem. Aí o aluno faz uma prova e não tem nenhuma emoção envolvida com aquilo. Queridos irmãos da minha igreja, eu fico triste, eu já dou aula há tantos anos e já tive chamado para sair do NASP e implorei para ficar, porque eu gosto de dar aula. Mas eu fico muito triste quando alguns pais terceirizam a educação e querem que a gente resolva em 45 minutos de sala de aula o que ele passa 16 anos estragando ou não fazendo. Não está na hora de nós imitarmos os judeus e começar a trazer para dentro de casa a história do nosso povo? Não estaria na hora, talvez, de nós pegarmos uma maquete do santuário e, numa linguagem lúdica que criança pudesse entender, começar a explicar para as crianças o que é o santuário? Para que eles saiam um pouquinho da Marvel? Não seria a hora de nós voltarmos a comemorar a Páscoa comendo uma Santa Ceia? Lembra a história do judeu? Nós comemos o que eles comeram no dia que saíram do Egito. E como é que Jesus ressignifica a Páscoa? Mandando que a gente coma o que os apóstolos comeram no dia em que o Senhor foi traído. Eu me surpreendi, vou contar um segredo para vocês. A TV Novo Tempo pensou algumas vezes em fazer um Evidências Kids para crianças. Legal? Só que desistimos. Não precisa. O tanto de criança que vem pedir para tirar foto comigo e apontando os vídeos, eles já estão alcançando. Se eles entendem, e o que eu falo ali não é diferente do que eu falava em sala de aula lá na teologia. Então as crianças querem conteúdo. E é melhor você começar a ser o teólogo da sua casa antes que um maluco da internet pegue a sua criança com o cabelo colorido ou um dissidente da igreja. A diferença entre judeus e americanos é que eles comem todo ano a Páscoa em casa com a família. E o americano comemora o Mayflower apenas como um feriado de ação de graças e deixa para o professor em sala de aula contar o que aconteceu e depois dar uma prova para a criança. Assim que eu quero falar do Evangelho codificado. Esse autor aí, Henry David Thoreau, eu aconselho todo mundo a ler esse sujeito. Muita gente fala de Gandhi, que fez a desobediência civil, mas esse camarada veio muito antes de Gandhi. Ele era abolicionista, estudou em Harvard no século XIX. Bom, pela fotografia vocês veem que não foi tirado ano passado, né? E é um filósofo americano tremendo, cristão. E ele falou uma coisa que me surpreendeu bastante num dos seus livros. A opinião pública é uma tirana débil, se comparada ao que temos, à opinião que temos de nós mesmos. Olha, a gente que vive numa época midiática de internet, de haters, parece que o sujeito escreveu isso agora. A gente fica muito preocupado com os haters da internet, mas ele falou o seguinte, a opinião pública, ela é débil em face à opinião que eu tenho de mim mesmo. E qual que é a opinião que você tem de você mesmo? Irmãos, eu quero começar esse sermão sobre o Evangelho codificado dizendo que nós estamos naturalmente destituídos do elogio de Deus. Será que Romanos 3, verso 10 e 23 estão fora de moda? Eu quero ler com vocês.
Romanos, capítulo 3. Romanos, capítulo 3, versículos 10 e 23. Hoje está complicado falar disso aqui. Como está escrito, escreveu o apóstolo Paulo, e aqui ele está citando, é claro, não há nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, nenhum sequer. Vamos ler agora o verso 23. Pois todos pecaram, e carecidos estamos da glória de Deus. Eu iniciei essa semana especial no sábado anterior, falando que nós não precisamos de empoderamento. Nós precisamos de conversão, redenção. Não é empoderamento. É conversão, é redenção. E, irmãos, nós vivemos uma época que eu fico muito preocupado porque o diabo está colocando palavras muito similares, mas que não são sinônimas. Estão confundindo humanismo com humanitarismo. Não é a mesma coisa. O humanitarismo é o amor fraternal pelo outro. O humanismo é colocar o ser humano no lugar de Deus. E tem muito professor, muito filósofo, até crente, ensinando humanismo em sala de aula. E se você não compra a pauta dele, você é destituído de amor. E não pode mais falar em pecado. É proibido proibir. Mas o curioso é que apesar de vivermos uma época tão laissez-faire, deixa como estar para ver como é que fica, deixa como está para ver como é que fica, ainda nós temos um sentimento que não vai embora, que é o sentimento de culpa. Eu vou pedir licença aos professores e alunos de psicologia aqui. De acordo com o que eu vi em alguns teóricos da psicologia, apagou ali o telão, nós temos pelo menos 3 tipos de culpa. Eu vou falando aqui enquanto eles vão tentando resolver tecnicamente. Não sei se foi eu que apaguei aqui sem querer, mas apagou todos os monitores aqui para mim. Voltou. Pelo menos ali voltou. Nós temos 3 tipos de culpa. Você tem uma culpa que é de ordem emocional. Tá certo? É uma culpa social. A primeira é uma culpa de ordem social. O que é a culpa de ordem social? É aquela culpa que pode vir porque você quebrou alguma regra da família, do Estado, da sociedade. É a culpa, por exemplo, jurídica. O juiz falou, olha, desculpa, a gente aqui chegou à conclusão que você é culpado. Ponto. Essa é a culpa de ordem social. Existe uma culpa até que é saudável. Sabiam? O sentimento de culpa, às vezes, não, peraí, eu tenho que mudar. É igual a dor é saudável. A dor, às vezes, é o que te evita de tocar em coisa quente. E existe a culpa doentia. Aquela culpa neurótica, que a pessoa se sente culpada de tudo, até do que ela não fez. Existe uma segunda culpa, que é a culpa de ordem emocional. Relações familiares, sociais. E, em terceiro lugar, a culpa de ordem teológica. Exclusiva ou inserida na neurose. Essa terceira é que eu quero destacar. Porque hoje, muitos às vezes vão ensinar os jovens a quebrar com os tabus da religião que seus pais ensinaram. Para com essa culpa. E quantas vezes nós vemos alguns jovens indo na internet, alguns até mais adultos também. Olha, eu estou aqui, agora eu estou liberto da culpa da religião. Eu estou em paz. Irmãos, essa palavra paz, ela é perigosa fora de um contexto. Eu vou contar uma coisa para vocês, sem revelar o santo. Um amigo meu, um dia, ele falou que ele foi ao Cevisa. E Cevisa, nem que vocês me matem, eu não vou contar quem é. É um amigo muito querido. E ele falou que ficou no Cevisa, comendo comida do Cevisa, que é boa, saudável, mas às vezes você está com o paladar estragado. Aí ele estava ficando nervoso. Ele não estava aguentando mais, ele estava tenso, com raiva.
Ele falou, tô nervoso. Chegava no almoço, folha. Ele já estava lendo da Bíblia assim, a justificação pela soja, porque... Você sabe que quando a gente está com o paladar estragado, as coisas boas não tem aquele prazer, né? Porque é muito açúcar, muito... Aí um dia ele não aguentou, ele caiu em tentação. Ele pegou o carro, deu uma fugida e foi parar lá no Mosca Frita. Se você não mora aqui, depois você pede alguém que ele vai te dar o endereço onde é que fica. Quando chegou no Mosca Frita, ele disse que pediu de cara 2 pastéis daquele assim com aquele queijo que move a gota do óleo vai pingando assim e uma latinha de Coca-Cola. Ele falou que quando ele deu aquela mordida no pastel e tomou a Coca-Cola, que ele sentiu uma paz. Foi o pastel mais gostoso da vida. Ele deliciou, pastor Jorge Mário, ele disse que babava assim. Depois que ele voltou, aí começou a consciência. Ele falou, puxa vida, eu estraguei, eu estava então... Porque se a pessoa vai para o serviço, ele quer resolver alguns problemas físicos. E você sabe que, infelizmente, é uma lei da vida. Você precisa de um tempão para corrigir um mau hábito e apenas uma caída para voltar tudo de novo. É como se ele perdesse o tratamento dele. Mas eu quero congelar da experiência desse meu amigo o momento em que ele falou que ele mordeu o pastel, ele sentiu o quê? Paz. Então não se engane. Quando você cede ao pecado, você num primeiro momento sente paz. Eu sei que parece até heresia o que eu estou falando, mas não é. Porque você não está mais lutando. Não precisa mais lutar. É gostoso ceder à tentação. Depois que vem o problema. Mas naquele momento você sente uma paz. Então, para mim, a questão não é se eu sinto paz ou não sinto paz. Essa é a paz que excede todo o entendimento. Jesus falou, a minha paz vos dou, não como o mundo a dá. Aí sabe o que muitos gurus da sociedade líquida vão fazer para você, depois que você comeu o pastel do Mosca Frita? Quando você estiver voltando para a realidade e você sentir culpa, ele vai tentar convencer para você que isso é tudo tabu que seus pais te ensinaram. E ele vai tentar convencer você que você se libertou dos ditames da maioria. Estupidez. Você tem que raciocinar que quando você está numa sala de aula e o professor está colocando você contra os seus pais, na verdade, ali que ele está tornando você vaquinha de presépio. Porque para ser aceito pela maioria que pensa daquele jeito, você rompe com 2 pessoas, seu pai e sua mãe, para aceitar a maioria. Então, na verdade, você não está sendo um revolucionário, você está sendo um acomodado. Revolucionário você seria se você continuasse fiel na posição de 2 contra a posição de 30 em sala de aula. Mas quando você cede para a opinião dos 30 em sala de aula contra 2, você não está sendo revolucionário, você está sendo acomodado. E eles vão querer dizer para você que para com esse negócio de culpa. Mas é curioso, eu citei na semana passada algo aqui que, pela minha formação em filosofia, pelo ambiente onde eu caminho, que vocês conhecem, eu não posso ficar lendo só Ellen White, né, professor Estêncio? Eu tenho um carinho por ela, mas não posso ficar lendo só Ellen White. Eu tenho que ler também pessoas de fora para até saber porque eu discordo deles. E um deles que eu li, que eu já falei da minha admiração por muito que ele escreveu, mas não por tudo. Muito não significa tudo. É Sigmund Freud, o pai da psicanálise. Ele foi genial quando ele falou da questão do inconsciente. Mas ele cometeu a pior falha metodológica que ele podia. Ele tirou Deus do axioma dele. E é curioso que Freud quis dar para a humanidade isto que muitos estão querendo convencer você. Uma realidade sem culpa, sem lei, sem Deus, sem Bíblia. Só que interessante que ele acabou chegando à conclusão que a dor de sentir culpado é a dor de viver. Freud escreveu naquele livro O Mal-Estar
da sociedade, o meu estado psíquico atual é de misantropia. Misantropia é ódio pela humanidade. E remorso. Sou constantemente atormentado pela ideia de que, por minha culpa, não cheguei a ser o que as minhas opiniões teriam permitido. Vocês estão entendendo por que eu li Freud? É justamente para mostrar para você que o que muitos teóricos e muitos acadêmicos estão querendo mostrar para você, contrariando a Bíblia, não funcionou nem para os teóricos que eles sustentam a ideia deles. Freud rompeu com a religião. Ele rompeu com o pai dele, que era rabino. Rompeu com todo mundo, mas continuava sentindo-se culpado. Nietzsche, outro ateu. Embora alguns discutem que Nietzsche não era ateu, que ele era mais um deísta, um agnóstico, não vou entrar no mérito da questão aqui. O Nietzsche falou que o grande problema dele, o Nietzsche foi como Freud também, o Nietzsche achava que a moral cristã é que nos aprisionava. E Nietzsche previu que em 2 séculos não teríamos mais a moral cristã. Eu acho que nesse ponto ele está quase acertando. Porque tem muito ateu teórico e ateu prático. Ateu teórico é aquele que, como Nietzsche, ou Freud, ou Schopenhauer, diz Deus não existe, ponto. Ateu prático é aquele que fala o seguinte, Deus existe, mas eu vou viver como se ele não existisse. E a igreja está repleta de ateus práticos. Agora, só que o Nietzsche falou que o grande problema da culpa é a religião, é o cristianismo. Só que olha que curioso, no livro A Genealogia da Moral de Nietzsche, tem uma parte que ele fala o seguinte, quando o mundo ocidental romper com o cristianismo, aí nós vamos ter paz, porque nós vamos voltar à inocência edênica, original, do Jardim do Éden. Mas ele mesmo admitiu o seguinte, o problema é que o mesmo e verdadeiro fármacon é um veneno e um remédio ao mesmo tempo. O mesmo e verdadeiro fármaco que pode curar essa doença da culpa e da moral cristã, se encontra na moral cristã. Ou seja, o Nietzsche fala, a gente tem que se livrar da moral cristã para livrar da culpa. O único problema é que a única cura para a culpa está na própria moral cristã da qual eu quero me livrar. Eu vou falar uma coisa aqui, eu creio que os irmãos vão me entender. A Bíblia, para mim, é um livro inspirado por Deus. Não resta a menor dúvida disso. Ellen White, inspirada por Deus, me ajudou muito na trajetória. Mas eu tenho aqui que fazer o meu momento de agradecimento a muitos filósofos e teóricos ateus, porque eles reforçaram ainda mais aquilo no qual eu creio. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Aí eu fico achando interessante como alguns filósofos moderninhos acham que descobriram a roda e querem mostrar agora para desconstruir tudo que a igreja pensa. Ô, meus queridos, você quer ficar mais adventista então? Começa a ler esse pessoal aí, você vai ver. Só que eu vou dar uma sugestão. Leia com o mesmo pensamento crítico que você lê o livro Caminho a Cristo. Com a mesma visão crítica, querendo descobrir os erros. Aí você vai ver que não adianta querer trocar Deus por outra coisa. E, dando parcialmente razão a Nietzsche, eu não estou vendo um mundo mais ateu, porém um mundo mais deísta e apateísta. Esse termo é novo. Apateísmo. Já ouviram falar? Vocês ouviram falar de deísmo, né? Ateísmo. Ateísmo, Deus não existe. Panteísmo, Deus está em tudo, né? Isso aqui é Deus, a planta é Deus. Deísmo, Deus criou o mundo e abandonou. E o apateísmo? Deus existe, mas eu não ligo. I don't care. E tem muita gente no mundo hoje, inclusive na igreja, que ele é apateísta. Ele não duvida da existência de Deus. Ele não duvida da doutrina do santuário. Ele não duvida das 3 mensagens angélicas. Ele não duvida da veracidade da Bíblia. Ele só não está nem aí. Isso é muito sério, irmãos. Sabem por quê? Olha, eu vou confessar para vocês uma coisa. Eu nasci com 2 pernas esquerdas e não sou canhoto. Logo, eu nunca vou virar Neymar. Nunca me peçam para entrar num... Vocês vão ver um Rodrigo que vai causar até mau testemunho de tão ruim de bola que eu sou.
Eu fiquei feliz quando eu li que Jesus falou tanto de parar a bola, né? Não mandou? Falou de parar a bola. Eu sofri muito bullying na infância por não jogar bem bola. Era terrível. Eu passo ali e vejo o pessoal domingo de manhã jogando, eu falo, gente... Aí sempre tem aquele que já fala, Rodrigo, vem jogar com a gente. Não, eu não sei jogar. Ninguém sabe, é só brincar. Vai nessa. Por que eu estou falando desse exemplo do futebol para vocês? É porque em termos de futebol, eu sei que os times existem, não sou contra quem gosta de futebol, sei o nome de alguns times. Quando pergunto o que é que eu sou, eu falo que sou atleticano não praticante, para não passar vergonha. Eu lembro uma vez em Israel, aproveitando até o pessoal da África que cantou tão bem aqui, uma vez eu estava em Jerusalém, ali no bairro do Meacharim, e eu estava sozinho, aí os meninos estavam jogando bola. Aí perguntaram de onde eu era, eu falei que era do Brasil. Joga bola com a gente, joga bola com a gente. Eu falei assim, eu não sei jogar bola. Mentiroso, você não é do Brasil não, você é da África. Acredita que falaram isso? E a África teve um jogador de futebol agora lá do Egito, né? Que, tá vendo, é que eu sei, nem lembro o nome dele. Salah. Pelo menos esse aí eu tinha que saber, né? Egito, arqueologia. Mas eu, com relação ao futebol, eu sou um tanto alienado. Eu sei que algum time deve ter ganhado alguma coisa essa semana, mas se futebol fosse algo que valesse para a prova, porque eu não sei nada. Eu falei que eu sou atleticano, mas eu não sei o nome de 5 jogadores do Galo. Aliás, perguntar 2 eu não sei. Só que a diferença, irmãos, é que futebol, eu vou passar a minha vida toda sem saber nada de futebol e não vai fazer diferença nenhuma. Mas você não pode ser com a Bíblia e as doutrinas de Deus, como eu, Rodrigo, sou com o futebol. Vocês estão entendendo a questão? Não pode ser. Porque pode até ser que alguém brinque e fale assim, você não é do Brasil porque não joga bola. Mas é complicado falar, você não é cristão porque você não entende de Bíblia. E hoje nós temos um dado curioso, que quando fizeram uma pesquisa com 34 países de 6 continentes, 45% dos entrevistados disseram que é necessário acreditar em Deus para se ter valores morais. Só que aí que eu tenho um problema. Significa que 55% acham que não precisa de Deus para ter valores morais. Só que olha o curioso. Por um lado, por causa dessa forma moderna, filosofia barata, através de cantores midiáticos que estão querendo fazer a lavagem cerebral até de jovens aqui do NASP, e eu não entendo como. Eu não entendo como. Eu não entendo como. Porque eu tenho certeza que se eu ofender a cultura africana, vocês não vão mais querer ouvir um sermão meu. E tem razão. Se eu ofender a sua esposa, você não vai querer mais me ouvir. Mas eu posso falar mal do seu Jesus, e você vai continuar consumindo o que eu produzo, porque eu sou muito legal. É legal a música que eu faço, é legal a piada que eu conto, é legal a interpretação que eu dou, é legal o vídeo que eu posto. Por quê? Eu não posso falar mal da sua esposa e posso falar mal do seu Deus? Por que eu não posso falar mal da sua cor e posso falar mal do seu Criador? E tudo bem. E o curioso é que as pessoas hoje estão tendo um declínio da culpa coletiva, mas uma exacerbação da culpa pessoal. Irmãs, lamento dizer que eu tenho até as fontes ali. A pesquisa tem mostrado que as mulheres demonstram em culpa individual mais culpadas que os homens. 92% das mulheres hoje sofrem sentimento exacerbado de culpa, que é apelidado em inglês, vocês já são a geração das mulheres hoje, são apelidadas em inglês de geração GET, do inglês, né? Guilt all the time, culpada tempo todo. Agora, não pensem que os homens, porque as mulheres se sentem mais culpadas que os homens, que nós estamos em vantagem, porque, em compensação, as mulheres se sentem mais culpadas, mas os homens se punem mais, individualmente.
A incidência de suicídio é muito maior entre homens do que mulheres, de todas as faixas etárias. Em 2015, quase 2/3 dos suicídios em todo o mundo, representando cerca de 1,5% de todas as mortes, foram de homens. Agora eu pergunto, vivemos uma época em que as pessoas estão banindo Deus, até dentro da igreja, até dentro de alguma sala de aula de escola confessional. Vivemos uma época em que estão trocando profetas inspirados por filósofos descrentes. Vivemos uma época em que Bíblia está sendo questionada e influencers midiáticos aí estão sendo aplaudidos. Vivemos uma época em que os jovens estão sendo convencidos a esquecer a educação cristã na qual eles foram criados. E o mundo continua mais culpado do que nunca. Sabe qual que é o problema? Primeiro problema, achar que o erro está sempre fora. A culpa é sempre do outro, ninguém mais é culpado. Ele é sempre vítima da educação que ele teve, do trauma que ele teve. Irmãos, eu não menosprezo as questões psíquicas de trauma emocional, mas eu tenho que parar de ficar colocando no outro a responsabilidade que é minha. O que nós precisamos finalmente? Redenção. Essa é a palavra. Não é empoderamento, não é melhoria, é redenção. Jesus não veio à terra para tornar você melhor cidadão. Ele não veio aqui para melhorar a sua vida. Ele veio para tornar você nova criatura. E isso é diferente. E eu termino meu sermão aqui apelando para o Levítico. Como eu falei, é um livro que muita gente não gosta de ler. É lei demais. Até nós adventistas, às vezes, cometemos um pecado teológico ao falarmos das leis cerimoniais. Sabe qual? Nós queremos enfatizar os 10 mandamentos, e estamos corretos com isso, porque essa é a lei do caráter de Deus, e a gente responde assim: a lei moral foi crucificada na cruz. Aquelas leituras de Paulo que para mim são hermeneuticamente complicadas, como se a lei mosaica fosse uma coisa ruim, e a gente acaba entrando nessa jogada. A gente coloca a lei de Moisés, foi cravada na cruz. E para poder enaltecer os 10 mandamentos, especialmente o sábado, nós cometemos o erro, em pregações, estudo bíblico, conversa pessoal, falou o seguinte: não, essa é a lei de Moisés. Como se ela fosse uma coisa pejorativa. Alguns até colocam o seguinte: não, a lei de Deus estava dentro da Arca da Aliança, a de Moisés ficava do lado. Gente, a lei de Moisés... Até eu não gosto desse título, Lei de Moisés, mesmo que ele apareça na Bíblia, porque dá-se a impressão que o dono dela e autor é. Mas até onde eu saiba, quem inspirou a Lei de Moisés? Então não é Lei de Moisés, é Lei de Deus. A Bíblia só usa Lei de Moisés por uma questão de nomenclatura. E eu pergunto a vocês, a lei moral foi abolida? Por que não foi? Ah, tá certo. A lei cerimonial foi abolida? Agora vocês ficaram com medo de responder? Acertaram. Eu vou perguntar de novo a primeira pergunta. A lei moral foi abolida? A lei cerimonial foi abolida? Eu vou falar uma coisa com os irmãos. A lei cerimonial não foi abolida. Ela foi trocada. O que é a Santa Ceia? O que é a Santa Ceia? Lei cerimonial. O que é o batismo que nós vamos ter daqui a pouco? Lei cerimonial. E eu vou fazer outra pergunta para vocês. A lei moral mostra o quê? Sim, mas quando eu estou mal, o que a lei cerimonial mostra? O que ela mostra? Pecado. Ela é o espelho? Então vou de novo fazer a pergunta para a igreja. Você de casa responda também. O que a lei moral mostra? Pecado. Quem mostra a solução? A lei cerimonial. A lei moral mostra o pecado. Quem mostra o cordeiro é a lei cerimonial. A única diferença da lei cerimonial do Antigo Testamento para a lei cerimonial da Nova Dispensação é que a lei cerimonial do Antigo Testamento apontava para o Messias que haveria de vir.
E a lei cerimonial do Novo Testamento aponta para o Messias que veio e voltará. Então a lei só trocou o símbolo e o direcionamento. Mas assim como no Antigo Testamento foi Deus que inspirou Moisés a dar as leis cerimoniais, no Novo Testamento foi Deus que inspirou Jesus a dar as leis da igreja. E uma coisa interessante, eu quero correr por causa do tempo aqui, fazendo uma compilação entre tratados hititas e tratados ali de volta, esse aqui brincando um pouquinho com o pessoal da área do direito, eu descobri uma coisa interessante. A única lei que tem ênfase na santidade e na expiação é a lei levítica. As leis em redor são compensatórias. A única que fala de expiação é a lei levítica. E aí alguém fala, tá tudo bem, Rodrigo, mas por que tanta matança? Por que Deus mandou matar tanto? Eu coloquei essa foto com o carneirinho ali justamente para mexer com vocês. É tão fofinho, né? Imagina que crueldade hoje com as crianças. Porque qual que era a orientação de Deus para Moisés? A família vai pegar o cordeirinho e a criancinha vai criá-lo como um pet. Como um animal de criação. E depois esse animal, ao qual a família se afeiçoou, na Páscoa deveria ser entregue para ser imolado. Qualquer professora da escola primária ia falar assim, jamais a gente vai deixar fazer isso com as crianças. Por isso que a gente não pode colocar santuário para criança. Como é que eu vou explicar para a criança que tinha que matar o cordeirinho? Tá bom. É muito cruel mostrar para a criança morte de cordeirinho, claro. Mas Round 6 ela pode assistir. Tem criança assistindo Round 6. Na nossa comunidade. Isso ela pode. Mas cordeiro degolado não. Vocês estão... Irmãos, eu vou contar para vocês uma coisa. Sem derramamento de sangue não há remissão. Deus mandou desde Adão matar o cordeiro para mostrar para a humanidade o que significa para Deus o meu pecado. É perdão que Deus oferece, não é desculpa. Não é assim, I'm sorry. Não é desculpa, é perdão. O pastor H.M.S. Richards, que foi o fundador da Voz da Profecia nos Estados Unidos, ele contava uma história que eu quero quase terminar com ela e vou chamar aqui à frente duas pessoas especiais. O pastor Richards, uma vez a mãe dele deu uma ordem em casa, eu não quero bola aqui dentro, porque se você quebrar um vaso, naquele tempo, a Havaiana, eu sei, a Havaiana é brasileira, tá? Mas o Havaí está lá. A inspiração veio de lá. E antes que alguém fale, você está apoiando bater em criança? Não, estou contando uma história. E um dia ele foi quebrar a ordem da mãe, e ele jogou bola e quebrou um jarro, alguma coisa dentro de casa. A mãe chegou e falou, você sabe o que vai acontecer, né? Mãe, eu não quero apanhar, mãe, desculpa, mãe, perdão, mãe. Você quer perdão? Quero, mãe. E o pastor Richards disse que ela deu uma lição de evangelho para ele que ele nunca podia imaginar. Falou assim, só tem um jeito de eu te perdoar. Pega a cinta. Bate na sua mãe. O vaso foi quebrado, alguém tem que apanhar. Eu vou apanhar no seu lugar. Ele diz que aquela experiência o marcou tanto que se a mãe dele tivesse batido nele o máximo que pudesse, não iria doer tanto como ele ter que fazer aquilo com a mãe. E nós estamos numa época em que queremos proteger demais as nossas crianças do trauma. Engraçado, quanto mais protegemos do trauma, mais os psicólogos têm trabalho, né? Sabe aquele negócio quando você está com uma coisa frágil na mão? E, gente, olha, sinceramente, se começa a escorregar, deixa cair e quebrar, porque se você for tentar segurar, você vai quebrar mais coisas ali, é pior. O pecado causa a morte do Filho de Deus. Não é negócio de, olha, mamãe não vai falar de novo. Não é isso. Alguém teve que morrer. O inocente foi crucificado. Para que eu pudesse estar aqui hoje pregando esse sermão para vocês. Nós não podemos brincar com isso. E nós teremos hoje aqui, só mais uma. Eu quero mostrar uma última coisa para vocês aqui.
Quando Deus mandou o povo de Israel construir um santuário, Deus foi o professor mais didático que eu poderia imaginar. O santuário foi lúdico. Eles tinham que levar o sacrifício ali, oferecer ao sacerdote. E todos os dias os pais mostravam para o filho o que é pecado. Porque Deus ainda fez uma coisa. O cordeiro pascal só pode ser sacrificado agora no santuário. Primeiro Siló, depois foi caminhando até chegar no templo em Jerusalém. E nesse momento, quando alguém pecava, não era um negócio assim, senhor, desculpa, de novo, né? Pois é, paciência. Ele tinha que pegar um cordeiro, ele tinha que sair da tribo dele e ir até o santuário. Depois que o santuário virou um templo, ele ficou mais sofisticado, mas ele tinha que ir, tinha que oferecer. Ele tinha que ir daqui de fora, ver o sacerdote sangrando o animal. Antes de entregar o animal, ele tinha que fechar os olhos e confessar, pronunciando o seu pecado. Fala um tanto que a gente tem que colocar para fora, né, o que está sentindo. Tinha que pronunciar, eu fiz isso, e entregar. E olha que interessante. Uma vez uma design de interiores falou que pelos móveis de uma casa dá para perceber muita coisa sobre uma criança, sobre uma pessoa que mora ali. Sobre os móveis do santuário dá para descobrir muita coisa sobre o caráter de Deus. E me farão um santuário para que eu possa morar no meio deles. Só que tinha uma cortina separando o lugar santo do lugar santíssimo. Essa cortina, de acordo com Flávio Josefo, ela era tão grande que ela media 18 metros de altura na época do segundo santuário e 16 côvados de largura. Ali tem um erro ali, viu? Ela era mais ou menos dessa grossura assim. E quando eles tinham que trocar a cortina, precisavam de 300 sacerdotes para poder mergulhá-la na tinta. Não foi um véuzinho. E no dia que Jesus morreu, o que aconteceu com esse véu? Foi rasgado. Eu não sei se a Maria e a Priscila já estão prontas, se elas estão no tanque batismal. Se elas estiverem prontas, eu queria que elas viessem aqui, que eu queria falar uma coisa para elas e para vocês. Hoje nós teremos o batismo de 2 irmãs que entregaram a vida a Cristo. Mas eu queria terminar o meu sermão aqui fazendo uma pergunta para você. Por que o véu se rasgou? Por que o véu se rasgou? A primeira, eu tenho 2 respostas. E eu acredito que a primeira você já conhece. O véu se rasgou, porque assim o santuário mostrou que ele não tinha mais função terrestre. Não é isso? O ministério de Jesus dali por diante seria no santuário celestial. E agora nós temos livre acesso ao Santíssimo. Está correto. Só que tinha mais um motivo pelo qual o santuário se rasgou de alto a baixo. Esse motivo está correto. E eu prego assim e acredito assim. Mas eu vejo um segundo significado no véu se rasgar. No Oriente Médio, as pessoas têm os seus sentimentos vividos de maneira muito passional. Muito passional. Quando você está feliz, um judeu pula. Ele canta. No trânsito, você tira as rodas do carro, ele dirige. Tira o motor, ele dirige. Tira as portas, ele dirige. Mas não tire a buzina, que ele não sabe o que fazer. Eles buzinam o tempo todo, tanto judeus como árabes. Buzinam o tempo todo. Eles são assim. E quando ele está chateado, ele demonstra que está chateado. Ele pega a terra, ele joga na cabeça. E uma das maiores simbologias para demonstrar o luto, a tristeza e a angústia, é rasgar as vestes. Até hoje, famílias judias modernas, quando recebem uma notícia que morreu um ente querido, ele pode estar com a camisa que for. Eles rasgam a camisa e ficam com a roupa rasgada a semana inteira.
Por que o véu do santuário foi rasgado? A angústia de Deus Pai em ver a morte do Filho na cruz do Calvário. Eu creio num Deus que sente. Eu creio num Deus que sofre. Eu creio num Deus que gritou de dor em uníssono com o filho que dizia: Deus meu, por que me desamparaste? E eu vou pedir licença à igreja para ficar um pouquinho de costas aqui. Eu quero falar para vocês. A Priscila eu já tinha visto lá e a Maria ainda não. Esse Deus, que simbolicamente, através do santuário, ele mostrou. Aliás, a igreja está vendo uma imagem lá. Vocês veem uma imagem de um rosto junto com o véu se rasgando? A dor do Pai. Quando lá na cruz, Jesus, sem conseguir ouvir a voz de Deus, gritava: Elahi, Elahi, lama sabachthani. Deus meu, por que o Senhor me desamparou? E o Pai lá de cima, sem poder fazer nada, mesmo podendo, porque Ele é Deus, Ele dizia: filho, para que a Priscila e a Maria possam estar comigo no meu reino, eu preciso que você entregue a vida por elas. E sabe o que aconteceu, Maria? Já que Deus não podia responder audivelmente o filho, Ele usou uma xará sua. Ele pediu a Maria, mãe de Jesus. O Espírito Santo tocou em Maria, mãe de Jesus, que, amparada pelo apóstolo João, veio até o pé da cruz e ficaram só olhando. E quando Cristo viu Maria e João, Ele lembrou por que ele estava ali. E Ele falou: agora eu sei, Pai, por que eu estou aqui. Vale a pena. Haverá outras Marias, haverá Priscila. Pai, eu entrego minha vida por eles. Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E hoje, publicamente, vocês estão morrendo para o mundo e renascendo para Jesus. E é por isso que vocês serão batizados agora, de acordo com a ordem do Divino Mestre, como Cristo foi batizado. E que assim como a pomba do Espírito Santo desceu sobre Jesus, o Espírito Santo possa descer sobre vocês. Porque Ele podia ter desistido, mas Ele pensou em vocês. Que Deus esteja com vocês nesse momento.